Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Neuropedia Podcast, um projeto da equipe ProNeuro de Neurologia de Ribeirão Preto, com o objetivo de te deixar em dia sobre os mais diversos temas da neurologia de forma mais prática, até porque seu dia tem só 24 horas, então se aproveita para ouvir a gente enquanto tá parado no trânsito ou na academia fazendo sua neuroproteção. Eu sou Joyce Yamamoto. Meu nome é Trajano Aguiar. E hoje o convidado é o Trajano. Vocês provavelmente já conhecem ele aqui, meu co-host. E é neurologista pela USP de Ribeirão Preto, especialista em doenças neuromusculares, neurofisiologia clínica, médico assistente do ambulatório de demências vasculares e da unidade de emergências da USP de Ribeirão Preto e nossa referência em neuroimunologia da clínica ProNeuro. Hoje a gente vai bater papo de novo, né, Trajano? Vamos. Sempre bom, né, de vez em quando. Sempre bom. E como aquele racional de sempre, né? Sempre que eu quero estudar algo, não tô com muito tempo, né? Meu dia tem só 24 horas, é trabalho, é demanda. O que eu faço? Quando eu quero estudar algo, eu peço pra vir aqui me ensinar. E aí, assim, hoje eu quero aprender sobre as complicações dos immune checkpoints, né? É uma terapia que revolucionou o tratamento de neoplasias, né? Aumentando a sobrevida de alguns pacientes. Entretanto, por mexer na regulação imune, acaba gerando, deflagrando algumas complicações, dentre elas as complicações neurológicas. Então, eu queria, como assim, vai cair em algum momento para o neurologista avaliar, eu queria que a gente falasse sobre isso aqui para já preparar a galera para o que está por vir, certo? Certo. Ela pega um caso na rua aí, recebe de algum jeito, e aí ela, não, vamos estudar. Aí ela estuda, já marca um dia para poder a gente conversar. Fica uma semana temática, né? Só falando da mesma coisa. Eu falo assim, não, Trajano, o que você acha de falar sobre isso, assim, bem despretensiosamente, né? Aí quando vai ver por trás... Tem toda uma segunda intenção, né? Pois é. Me conta aí, Trajano, assim, qual que é o racional? Vamos começar o bate-bola aqui, porque o nosso, quando é episódio nosso, é sempre bate-bola, né? Sim. Qual que é o racional do uso dos immune checkpoints na terapia? Porque realmente eles causam essa imunogenicidade, acaba gerando complicações. Certo. Acho que é muito importante a gente introduzir, eu sei que é uma coisa meio chata a gente falar de imunologia, né? Porque na faculdade eu acho que todo mundo odiava essa matéria, né? Praticamente devia ser uma das mais complicadas, pelo menos na minha era, né? Mas não sei se vocês lembram da época lá da imunologia, que quando você tinha uma resposta imune a alguma coisa, essa resposta imune ela tinha que ser estimulada para que você consiga gerar uma agressão àquela entidade que está te agredindo, só que ela também precisa ser controlada, porque você não pode se matar, certo? Não é bom. Exato. E a partir do momento que a gente tem essa resposta imune contra alguma coisa, nossa célula de defesa ela já tem uma programação interna, alguns botõezinhos aí de autodestruição, que são esses pontos que são o que a gente chama de immune checkpoints. São vários. Então, à medida que a resposta imune vai progredindo, para que ela continue a progredir, as vias dos immune checkpoints têm que ser acessadas e têm que ser liberadas. Se essa via, por exemplo, não for liberada, for uma via que for ativada para a regulação, aquele linfócito vai ser destruído. E a gente sabe que, na prática, principalmente quando a gente lida com neoplasias, o nosso sistema imune é uma das barreiras para poder defender o nosso corpo da progressão dessas neoplasias. Porque essas neoplasias expressam antígenos, às vezes desconhecidos, para o nosso corpo. Só que quando isso acontece, o nosso corpo tenta atacar a neoplasia como mecanismo de defesa, em muitos casos, ela expressa moléculas que ativam esses immune checkpoints da nossa célula. E aí o ambiente, em muitos casos, o ambiente neoplásico, ele fica imunossuprimido, porque o nosso linfócito aí vai lá, tenta reconhecer aquele antígeno, só que a célula neoplásica expressa algum receptor que ativa essa via e o nosso linfócito não consegue propagar a resposta imune. Então o reconhecimento do antígeno, para a gente entender e passar dessa parte mais chata e já ir para o que interessa, ele vai ser baseado em 3 etapas. Primeiro, que é o receptor de linfócito, né, que é o TCR, ele vai identificar o antígeno.
Segundo, esse receptor ele vai ter que ser... essa célula, depois que ela se ligar no antígeno, ela vai ter que ser ativada, e isso vai ter o coestimulador. Não sei se você lembra do episódio do CART-cell. O nosso CART-cell ele é treinado também com coestimulador. Então, aí na época, tinha o 71BB e o CD28. E o nosso interno é o CD28, o que a gente tem, que a gente expressa, que liga numa outra molécula chamada B7, que ela serve para controlar a nossa resposta imune. Estimular, né, a nossa resposta imune. Só que esse coestimulador, ele divide esse outro receptor, o B7, com moléculas que regulam o nosso sistema imune para baixo. Por exemplo, outro nome meio feio, que é o CTLA4. Você decorou tudo isso mesmo? Decorado, né? Pior que não tá você vai vendo tudo assim, aí você Pior que não tá com nenhuma cola aqui mesmo. Que é o CTLA4. E aí, esses dois receptores, eles se dividem. Eles têm afinidades, né, pelo B7, que é um outro antígeno pareado a eles. E só que o CD28 estimula o linfócito e o CTLA4 inibe esse linfócito quando ele se liga nesse B7. E ele vai se regulando ali. Deu pra entender mais ou menos que é uma regulação? Um estimula, o outro inibe, e fica meio equilibrado. Vamos botar assim. Eu entendi essa parte. Eu provavelmente vou ter que rever esse começo, anotar, fazer aquele mapinha mental pra solidificar o conhecimento. Sim, mas assim, eu acho que o grosso é você entender que existe uma coisa que estimula e uma que inibe. Pronto. Exato. Pronto. Só que, na verdade, quando a gente vai ver, não tem uma só via que inibe. O CTLA4 é uma delas. Então, existem algumas. E aí, qual que é o racional por trás disso? Se beleza, o meu câncer ali, o câncer que está ali naquele ambiente que está sendo agredido, ele gera por diversos mecanismos uma imunossupressão local. E se eu tirar um dos mecanismos que freia o meu linfócito que está atacando essa neoplasia? Tirar o CTLA4. Então eu vou criar uma molécula que vai inibir esse CTLA4. Aí o meu linfócito vai reconhecer o antígeno, coestimulador CD28B7, estimular. Quando ele for ligar no CTLA4, não tem. Aí dispara. Dispara, cresce. E isso a gente viu que começou a destruir o tumor. Os primeiros estudos foram com melanoma e parece que foi muito bom. Então, os inibidores de CTLA4, que é um dos tipos iniciais de immune checkpoint, foram os primeiros a serem usados e tiveram um benefício muito grande. Qual que é o problema do CTLA4? Beleza, você inibiu aquele linfócito que ia ser destruído na intenção ali de identificar o tumor. Mas e os outros linfócitos? Isso aumentou a frequência de doenças autoimunes. Estudando mais pra frente, começaram a notar outras vias. Viram que em pessoas que tinham inflamações crônicas, infecções crônicas e neoplasia, que é um ambiente pró-inflamatório, o linfócito, ele, estimulado por esse ambiente pró-inflamatório crônico, ele expressa uma molécula chamada PD1, que é o Programmed Death 1, né? Que é a molécula de morte programada do linfócito. E fica lá, justamente para ser mais uma via de regulação. A célula neoplásica, com um mecanismo de defesa, ela liga o ligante, ela gera um ligante de PDL1. E ele acaba matando o linfócito. E aí a gente descobriu essa via e criou um anticorpo que inibe tanto o ligante quanto o PDL1 de certa forma. E aí a gente consegue preservar o linfócito. Nisso, a gente viu que o prognóstico neoplásico melhorou muito. Então, essas moléculas elas são usadas para neoplasias metastáticas. Pessoas que, às vezes, foram desenganadas dos tratamentos iniciais, não tinham uma outra linha terapêutica, já tem neoplasias disseminadas e que houve uma resposta muito importante. Uma melhora de sobrevida bem importante. Então, os immune checkpoints, não é exagero falar que eles mudaram o cenário revolucionaram o cenário oncológico. Logo no início, depois, um estudo francês que fez uma análise retrospectiva desde o uso dos immune checkpoints em diante, viram que síndromes paraneoplásicas anti-MA2, por exemplo, que é uma delas, e anti-HU, cresceram assim muito, é uma doença rara, né? Mais de 100%. E aí foram analisar e talvez o fator que tenha gerado isso seja o immune checkpoint. Que aí chega na parte mais prática do nosso episódio.
Que agora é a, a parte mais prática, né? Que Porque essa primeira aí é meio complicada mesmo, né? não, mas é importante ter essa introdução, né? Eu Uhum. acho que você tá dando mastigado o que provavelmente a gente ia bater cabeça nos artigos. Pronto, Mas deu pra basicamente. entender mais ou Deu pra menos? entender. Só que eu quero a parte mais prática. Certo, Por isso que eu pedi pra você falar entendi. sobre isso. Assim, Certo. eu entendo que existe uma parcela de pacientes ali, uns 5% mais ou menos, né, que vão ter complicações neurológicas e que pode acometer o neuroeixo de forma assim, todo, né? Todo o Sim. neuroeixo, né? Se você até quiser dividir, assim, acometimento periférico, acometimento central, pra gente raciocinar, mas eu queria saber quando que eu devo pensar numa complicação por immune checkpoint do ponto de vista neurológico. Certo. Então, de fato, qualquer parte do neuroeixo pode ser acometida. Se você pegar um paciente que está usando immune checkpoint, qual que é o risco de ter uma complicação imunomediada? Varia de estudo para estudo, varia de tipo de terapia e varia se a terapia está sendo combinado ou não, porque às vezes usa combinação de immune checkpoint. Em média, isso varia na literatura de 15% a 50%, dependendo Hum. desses fatores que eu te falei. Só que a grande maioria desses casos, eles são complicações de graduação baixa, de baixa gravidade, que você não precisa nem interromper ou às vezes nem atrasar a infusão do tratamento. Quando a gente vai só para as neurológicas, geralmente elas, igual você comentou, acontecem em torno de 5% dos casos. Só que as complicações graves, que são as grau 3 ou mais, 3 ou 4, elas acontecem em menos de 1% dos casos. Então, por mais que o episódio seja de complicações neurológicas, e quando a gente assiste, a gente vai ter aquele viés de, nossa, pode dar uma complicações gravíssimas, são complicações, as potencialmente graves, muito raras, Mas é certo? importante a gente falar por quê. Sendo rara e as mais graves mais raro ainda, dá uma morbidade muito alta para o paciente. Então é importante identificar e saber como manejar esses casos. Certo. Então, assim, vamos dividir em sistema nervoso central e periférico. Aham. Sistema nervoso periférico é o principal, tá? Miosite é o principal. Geralmente é uma miopatia inflamatória do subtipo, a maioria dos cortes histológicos aí parece ser, se lembra mais o fenótipo necrotizante. Então, fraqueza proximal, às vezes evolução subaguda com CPK muito alto, certo? Qual que é o grande detalhe, principalmente da miosite, porque talvez seja o mais comum que vocês, se tiverem a oportunidade de ver, não deixar passar, comer bola nisso. Isso é uma dica pro dia a dia. Pegou um paciente que está usando immune checkpoint, evoluindo com fraqueza, você achou que é uma miosite? Faz troponina nele também, avalia a troponina e uma avaliação cardíaca completa e fica seriando e acompanhando. Por quê? A ocorrência de manifestação cardiológica nesses casos, de miocardite, é muito alta. Uhum. Então, e o paciente geralmente ele vai morrer de miocardite. O paciente que tem miosite, geralmente ele não vem a falecer de complicações da miosite, ele vem falecer de complicações da miocardite. Miocardite. E aí existe uma síndrome clássica, que é a clássica do sistema nervoso periférico do immune checkpoint, que é a síndrome do triplo M, que é a pessoa que tem combinação de miosite, miocardite e miastenia graves. Então, outra dica, pegando essa síndrome do triplo M, que é uma síndrome estereotipada, uma outra dica para você pensar numa manifestação associada ao immune checkpoint. Combinação de síndromes imunomediadas. Então, o paciente às vezes abre várias síndromes imunomediadas em sítios diferentes, ou então ele começa a acrescentar síndromes imunomediadas ao longo do tempo. E isso é uma dica fundamental para você pensar que pode ter associação ao immune checkpoint. A outra dica principal a gente talvez ia conversar disso mais para frente, mas já adiantando, né? A outra dica principal é a relação temporal. Geralmente, após a infusão, as síndromes clínicas imunomediadas, elas vão acontecer entre 3 e 4 meses. Quase nunca antes da primeira semana de Uhum. infusão e muito dificilmente depois de 12 meses. Existem descrições que acontecem depois de 12 meses, mas são muito raras. E geralmente são as encefalites. Uhum. Tá? As manifestações de nervo periférico e de músculos, elas vão, que é o que a gente está falando agora, elas geralmente vão ficar nesse período. Pouquinho mais precoce, mas não tão agudo assim, né? Exato, em Uhum. torno de 3 e 4 meses. Outra síndrome periférica muito relevante é o Guillain-Barré. Uhum. Então, esses pacientes eles têm Guillain-Barré, geralmente podem ficar graves.
Às vezes eles têm muita desautonomia e tanto o fenótipo axonal quanto o desmielinizante eles já estão descritos, assim. Uma grande questão dentro do Guillain-Barré é que eles têm pleustose no líquor. Às vezes a gente tem, no nosso Guillain-Barré tradicional tem também, mas eles têm com muito mais frequência e às vezes valores mais altos. Às vezes você acha valores até maior do que 50 células, que é aquele ponto de corte que a gente fica meio inseguro para pensar em diagnósticos diferenciais no Guillain-Barré. E o Guillain-Barré no Immune Checkpoint é uma exceção à regra a todos os Guillain-Barrés, porque a gente vai comentar mais para frente, mas só introduzindo, é um tipo de Guillain-Barré que a gente trata com corticoide. Uhum. Então, geralmente, a primeira linha do tratamento é feita com corticoide. Entendi. A miastenia graves, geralmente é uma miastenia graves que é soronegativa, então, mas pode ser soropositiva também, acetilcolina, e que o tratamento base também é feito com corticoide. Então, basicamente, as síndromes do sistema nervoso periférico e central são feitas com corticoide. Se a gente for para o sistema nervoso central, a gente vai dividir em basicamente 3 síndromes principais. Assim, isso é da coisa da minha cabeça, né? Mas assim, para entender. Primeiro, as encefalites soronegativas, as encefalites paraneoplásicas com um antígeno definido e as outras. Que aí entra mielite, tem síndrome da pessoa rígida descrito, encefalites de anticorpo de superfície e tudo mais. Por que eu gosto de dividir assim? Porque as encefalites soronegativas, a gente fica naquela dúvida, né, de como que vai ser o prognóstico, como que vai ser daqui para frente e tudo mais, porque é uma celeuma e existem vários tipos de possibilidades diagnósticas que se manifestam com uma mesma manifestação clínica. Só que nos immune checkpoints, mais ou menos, elas têm um curso clínico semelhante. Elas geralmente respondem ao corticoide, respondem à retirada do immune checkpoint e o paciente tem a possibilidade de ficar bem. As encefalites, quando elas têm antígeno conhecido paraneoplásico, tipo, é uma síndrome anti-HU, um CRMP5, ou às vezes uma síndrome de tronco, tipo os anti-RI, anti-YO, que é a ataxia e tudo mais, geralmente o prognóstico é muito parecido com o prognóstico das síndromes paraneoplásicas clássicas. Ruim, e com pouca resposta à imunoterapia. Então é aquele paciente que a gente começa a tratar, vai escalonando o tratamento e não melhora. Uhum. E o resto... E uma dúvida, Trajano, a encefalite soronegativa, ela tem um fenótipo? Tipo assim, límbica? Ela tem um fenótipo tem. quando é deflagrada como complicação dos immune checkpoints? O fenótipo dela não é um fenótipo homogêneo. Então você tem fenótipos de encefalite límbica, você tem crises, status epiléptico refratário, alteração psiquiátrica, a somatória disso tudo. Mas a gente sabe que quando a gente trata esse paciente com corticoide, já escalou no tratamento rápido, ele é aquele que a gente consegue ficar bem. Uhum. Certo? Eu agrupei, assim, não tudo numa síndrome clínica, mas agrupei num questão de prognóstico e tratamento. Uhum. E o paraneoplásico, geralmente, a síndrome clínica é a síndrome clínica típica correspondente ao Exato. anticorpo. Uhum. O que acontece? Às vezes o paciente, ele tem uma neoplasia, um Holt cell de pulmão, por exemplo, que é muito associada à síndrome anti-HU. E ele já passou por várias etapas de defesa do sistema imune para não desenvolver uma síndrome paraneoplásica contra aquele antígeno. Só que ele parou justamente nesses immune checkpoints. Uhum. E a gente inibiu esses immune checkpoints. E aí desenvolve uma síndrome paraneoplásica clássica. Ou seja, estava segurando ali o sistema, o corpo do paciente estava segurando, os immune checkpoints só deflagrou uma coisa que já estava sendo encaminhada, estava latente, acontecer. Vamos dizer assim. Uhum, como se fosse fator de risco mesmo. Assim, exato. Né? Mas assim, acho que para resumir para todo mundo é o seguinte. Teve um paciente nesse intervalo de tempo. Um pouquinho mais tardio, né? Exato. Mais tardio. Uhum. Dentro ali dos primeiros 3, 4 meses, quase nunca menos de uma semana e quase nunca difícil além de 12 meses. Evoluiu com uma síndrome neurológica potencialmente imunomediada e tem história de uso de immune checkpoint. Eu não sei se é uma encefalite, uma encefalomielite, se é só uma miolite, uma miastenia grave ou se é tudo misturado. Mas tem que fazer relação com o uso dos immune checkpoints. E por que isso é importante? Porque eu tenho que suspender o immune checkpoint. Uhum. E já entrar com uma terapia, por exemplo, corticoide. Exato, o mais precoce possível e tentar escalonar o tratamento, depois a gente vai conversar também o mais precoce possível. Entendi. Tem mais alguma outra síndrome que você queria comentar do neuroeixo ali,
Ó, central? Você falou encefalite sononegativa, paraneoplásica e os anticorpos de superfície. É, Entraria no paraneoplásico ali ou aí não? tem, assim, aí você tem os outros que são anticorpos conhecidos, né? Então, por Uhum. exemplo, Que também é o mesmo mecanismo, né? Iria deflagrar, mas o corpo estava segurando, os imunocheckpoints só. que quando a gente fala em síndromes paraneoplásicas, a gente consegue dividir hoje em síndromes que são de alto risco, risco intermediário, né? Tem a classificação de 2021 que foi publicada na Neurology lá, aquele 2021? Acho que é 2021 que foi publicado na Neurology que fazia essa classificação. Então, existem esses antígenos clássicos, que antigamente a gente chamava de síndromes clássicas paraneoplásicas, elas geralmente vão entrar nesse mecanismo. Uhum. Foi um antígeno que o nosso, que era do tumor, que o sistema imune reconheceu e tudo mais. Só que existem outras doenças autoimunes, fora dessa questão, que são síndromes ou intermediário risco ou de baixo risco. E que podem ser deflagradas pelo immune checkpoint, não necessariamente como se fosse um antígeno reconhecido do tumor, mas sim por uma perda de autotolerância que a gente teria mesmo. Às vezes pós um quadro infeccioso, deflagrador, pós um estímulo imune externo, não primariamente associado ao câncer. Quando é uma síndrome paraneoplásica clássica, aí eu consigo falar, ó, isso aqui provavelmente é do câncer. E por que a gente consegue falar isso? Porque as síndromes paraneoplásicas clássicas que acontecem pós-immune checkpoint, geralmente elas têm relação com as síndromes paraneoplásicas clássicas que acontecem no tumor. Uhum. Então, por exemplo, uma encefalite anti-HU. Você costuma ver isso nos immune checkpoints em pacientes que têm neoplasia de pequenas células do pulmão. Neoplasia anti-YO, por exemplo. Às vezes é o paciente que tem uma neoplasia de mama metastática. Então você vê que respeita mais ou menos aquele padrão que a gente não tinha no immune checkpoint, que é a pessoa que tem uma síndrome paraneoplásica sem immune checkpoint. Entendi. Entende? Então, mas a gente tem descrição já de GABA-B, de LG1, tem um caso, que eu me lembro, tem um caso só publicado, NMDA, neuromielite óptica com anticorpo positivo, que aí entra naquele grupo dos outras. Entendi. Entendeu? Uhum. E nesse grupo de outras, né? Não necessariamente, não nessas encefalites, tem outras complicações, outros fenótipos de complicações descritos, né? Como sarcoidose. Sim. Eu acho que tem um artigo que o Marcos Vinícius, a gente comenta, né? Postou no Instagram de neuropatias cranianas, né? Mas ele postou ontem, então não deu tempo de ler. Mas se eu não estou enganado, a neurite óptica é uma das mais frequentes neuropatias cranianas. E eu tenho que até ler se no artigo dele ele corrobora isso. Que, inclusive, se estiver ouvindo a gente, tá devendo episódio pra gente. Olha eu cobrando ao vivo. Ele vai vir. Ele prometeu. E outras, né? Neuropatias oculomotoras, faciais. Mas na maioria das vezes, quando elas vêm isoladas, elas às vezes são classificadas como de baixa morbidade. Uhum. E tirando às vezes a neurite óptica, né? Mas assim, um facial, um terceiro e tudo mais. Onde, dependendo do caso, a gente consegue fazer um corticoide, segurar um pouquinho, às vezes atrasar a dose do immune checkpoint, esperar melhorar e não tirar a terapia por completo, dependendo. Mas no resto... Tem que tirar. Encefalite, mielite, por exemplo, que é menos comum. Então. Mas você falou de outros fenótipos, aí assim, tem fenótipo de autoimune de tudo. Os neuroeixos todos. Por exemplo, narcolepsia. Tem fenótipo descrito. Aí você comentou de sarcoidose-like. Tem fenótipo descrito. Se você for elencando ali, provavelmente vai achar algum fenótipo descrito. E aí, indo em direção ao tratamento, pelo que eu entendi, você fez a correlação temporal com a infusão, né? E você vai graduar. E, assim, fez a correlação temporal, viu que tinha uma dica clínica, seria outros fenômenos autoimunes associados, né? E você, pelo que eu entendi, você vai graduar isso daí em leve, moderado ou grave. Provavelmente deve ter escalas de graduação. Para você decidir sobre manter o tratamento ou não, iniciar outra terapia imunomodulatória ou não. Como que a gente vai fazer esse raciocínio de forma bem prática? Certo. Você tem uma escala, que é uma escala de complicações associadas a terapias para o câncer, né? Que é o CTCAI. E ele vai graduar, né? Quanto maior a pontuação, pior, quanto menor, melhor. Geralmente, as complicações que são potencialmente graves, elas são grau 3 ou mais, certo? Então, eu não acho que não vale a gente ficar pontuando o que é cada grau e tal, isso vai variar também de acordo com a síndrome, mas de um jeito geral, é assim, ó, complicações são potencialmente fatais que precisam que o paciente vá para o hospital. Isso geralmente já vai ser configurado como um grau 3, certo? Então vai entrar o Guillain-Barré,
praticamente todas as As encefalites, miosites. as miosites, enfim. Vai entrar basicamente todas as complicações neurológicas, tirando às vezes neuropatias cranianas isoladas, vão entrar como grau 3. Quando você faz o diagnóstico, vê que é potencialmente grave, grau 3 ou mais, o paciente precisou ir para o hospital, por exemplo, o nosso tratamento ele vai ser feito o seguinte raciocínio. Eu vou tirar o immune checkpoint, ou seja, não vou expor mais o paciente àquela. Eu vou tentar tirar o mecanismo que está alimentando aquele linfócito autorreativo e eu vou dar corticoide, certo? Uhum. A tendência hoje é a gente ser agressivo. Então, principalmente em síndromes do sistema nervoso central, a gente tenta já fazer terapia combinada. Então, por exemplo, já começar com corticoide de imunoglobulina, fazer corticoide de plasmaférese. Aí, às vezes, a gente espera de 1 a 2 semanas a resposta clínica. Se ele não melhorar, a gente já tenta escalonar para uma segunda linha. Então, uma ciclofosfamida, um Rituximab. rituximab. Os pacientes costumam melhorar com o primeiro ciclo ali de, por exemplo, corticoide imuno, corticoide e plex? Como que é? Eu até tive uma experiência recente, inclusive, uma paciente com encefalite soronegativa, e a ideia era tentar tratar o mais precoce, mais intensivo possível. Antes não tinha saído os resultados ainda, mas clinicamente ela já era uma encefalite pós-nivolumab. E a gente fez para ela corticoide. E já no corticoide, porque tem às vezes aquele trâmite para começar uma plasmaférese, sabe? Às vezes tem uma questão burocrática aí, né? Uhum. Dependendo do hospital que ela tiver. Ela já começou a apresentar uma resposta muito importante, muito relevante. E ela chegou a usar o rituximab, e logo depois que ela usou o rituximab, ela voltou ao basal hoje. O tratamento dela foi considerado como muito. A condição dela, a manifestação foi considerada como muito grave. Ela teve uma síndrome parkinsoniana muito grave, uma demência rapidamente progressiva muito grave, e aí foi optado por não retornar o immune checkpoint. Uhum. Ela segue assim, mais ou menos, já deve ter uns 5 meses, 6 meses, sem recorrência da neoplasia, sem recorrência de doença. E já conseguiu desmamar o corticoide e tudo mais, tá bem. Teve um outro paciente com neuropatia periférica, que acabou falecendo, provavelmente de miocardite também. Uhum. Então, mas isso ainda dentro do âmbito hospitalar. Por isso que eu falo, tem que ficar sempre atento à sobreposição de De síndromes, síndromes. né? E aí que me leva à minha última pergunta, Trajano. Você comentou sobre sua paciente que você que manteve sem o immune checkpoint. Eu É, posso voltar depois de uma complicação, uma vez que foi suspenso? isso é uma questão bem polêmica. Às vezes você vai ter respostas diferentes, assim. Então, considerando que se for leve, a gente às vezes nem tem tanto essa discussão, a complicação, né? Porque às vezes a gente nem tira, né? Uhum. Ou tira por um tempo e volta. Agora, sendo grau 3 ou mais, como a maioria das complicações do sistema nervoso central, o que a gente vê? Se a gente pegar todas as complicações, leve, grave, todo mundo, cerca de 11% vai recorrer. Se eu voltar. Baixo, né? Sim. Só que se eu pego só o cara que teve complicação grau 3 ou mais de 60% vai recorrer. Já é Só um que é número mais de 60% considerável. o quê? Que vai recorrer a uma síndrome grave, potencialmente fatal. E a gente sabe que o paciente que foi tratado lá na época que teve o primeiro surto, de uma forma muito intensa, ele tem uma porcentagem menor de recorrência. Então hoje a gente ainda está estudando o perfil de quem que a gente pode voltar ou não. Como que funciona na prática hoje em dia? Você vai ver se a síndrome foi uma síndrome grave ou não. Se foi uma síndrome grave, a gente vai ver em que etapa do tratamento que a gente está para poder pesar risco-benefício com relação ao controle da neoplasia. Essa paciente, por exemplo, da encefalite, ela teve uma encefalite no momento anterior e foi optado, na época eu não acompanhava ela, foi optado por retornar ao immune checkpoint. Ela ficou bem bastante tempo, terminou o tratamento e aí ela recorreu doença e hoje a gente conversando optou por não retornar mais a medicação. Mas isso é discutido caso a caso, a depender de como que está o controle oncológico, como que foi a gravidade da síndrome, inicial, como que foi o tratamento, quão intensivo foi esse tratamento inicialmente, porque isso tudo influencia no risco de recorrência. É interessante. Acho que o episódio deu um overview bem completo sobre essa temática de complicações neurológicas relacionadas aos immune checkpoints. Você falou sobre o mecanismo
de ação e a importância que teve no cenário das neoplasias. Eu provavelmente vou ter que ver o episódio novamente para fazer um mapa mental de todo aquele ciclo da cadeia imune, mas o mais importante é que gera também uma desregulação imune, então deflagra síndromes autoimunes e quando tem sobreposição, a gente tem que suspeitar, né, especialmente depois de um tempinho ali, né, uns 3 meses, até um pouquinho mais tardio. E aí, sempre lembrar, né, galera, miosite, sempre olhar o coração, síndrome de Guillain-Barré-like. Que trata com corticoide. Que trata com corticoide e os quadros de encefalites, mas também pode ter outras fenomenologias. Uma vez visto, faz a graduação, casos leves pode até ser mantido, né, os imunocheckpoints, casos mais graves suspende, entra com corticoterapia e vai escalonando dependendo do caso. É isso aí, né? Exato. Só um parênteses assim pra gente encerrar, só porque eu lembrei agora, uma particularidade que é, por exemplo, a miastenia graves, né? Porque geralmente um paciente que está em crise miastênica ou em iminência de crise miastênica ou muito grave, a gente não costuma fazer pulsoterapia com corticoide. A gente sabe que o corticoide ajuda no controle, mas a gente não faz pulsoterapia porque geralmente esses pacientes têm flutuações para baixo. Podem piorar temporariamente, às vezes, dependendo se já tiver limítrofe, pode até precisar ser entubado e tal. Nos imunocheckpoint pode exacerbar, pode gerar, né? O paciente pode ter uma síndrome miastênica. E assim, eu já li textos que recomendam até corticoide em dose alta. Na crise. Exato. Na crise Ou na iminência. E no diagnóstico. Tá. Para ser bem sincero, eu não faria. Se fosse eu suspenderia, se caísse isso comigo, pra mim, aí deixa em aberto pro público aí pra criticar, pra dar uma ideia e tal. Mas eu faria, eu ia interromper o uso do imunocheckpoint e ia fazer imunoglobulina como feito tradicionalmente e o corticoide via oral, igual a gente faz normalmente, onde eu consigo controlar ali, titular, para ficar um pouco mais na minha mão. Principalmente aquele paciente que tá na iminência de uma crise miastênica ou que tá meio limítrofe ali. Sabe? Eu só tô falando isso porque muitas das vezes, dependendo do texto que você pegar, você vai ver, igual eu vi, a indicação de corticoide endovenoso em dose muito alta para o paciente que tem miastenia graves, às vezes sem deixar muito claro qual que é o contexto. Então eu fico com receio de alguém ver, pulsar, piorar, enfim. Mas imagino que essa coorte não seja grande. Então, acho que com o passar do tempo, com o uso da medicação, vai se criar algum consenso entre especialistas, certo? Sim, até o pessoal que realmente está ouvindo a gente e eventualmente teve uma experiência com isso, deixa nos comentários pra gente trocar ideia. Acho que vai ser importante. Isso é opinião pessoal, tá? Deixando aberto, assim, pra vocês. Beleza, Trajano, é isso aí. Obrigada por esse overview, por estudar por mim e me dar tudo de mão beijada. Que isso, estamos aí pra ajudar. E a você que ficou com a gente até agora, não se esqueça de ativar o sininho de notificação para receber os episódios em tempo real. Dá o like para que o episódio circule e chegue a pessoas que estão interessadas no tema e fiquem ligados aos próximos episódios. Um abraço.